Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema bem objetivo, mas muito importante, que tem relação com o direito contratual e no tocante ao inadimplemento contratual. O que ocorre? Nós temos aí uma série de princípios do direito contratual, como autonomia privada, boa-fé objetiva, função social, pacta sunt servanda, que vão girar em torno de um contrato, sempre monitorado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Mas vamos pegar a questão do inadimplemento, certo? Uma das partes não cumpre com a prestação devida no modo, tempo ajustado. Pela leitura do artigo 475 do Código Civil, cabe então à parte credora postular ou a resolução ou a execução, certo, deste contrato. Mas a questão é a seguinte: seria um direito potestativo do credor optar pela resolução ou, por outro lado, pela execução do contrato, sem que o devedor tenha alguma participação no processo, em buscar, daqui a pouco o credor quer resolver o contrato, perdas e danos e tudo mais que a gente sabe que pode acontecer, mas o devedor pode, por outro lado, demonstrar ao juiz que ainda há utilidade na prestação a ser recebida pelo devedor. Os direitos potestativos, a gente lembra que são aqueles que a parte, o exerce na dependência de um ato de sua vontade, ou seja, o devedor não tem como interferir na esfera deste direito, tanto é que a decadência virá a ocorrer, caso não exerça no tempo quando a lei assim exige ou impõe. Mas a questão é, fazendo uma defesa judicial, será que eu consigo demonstrar que ainda é útil a prestação a ser oferecida, mesmo que por força de contrato ao credor, perdão? Então nós temos que analisar essa questão à luz também de um outro princípio que eu deixei ao final, que se chama o princípio da conservação dos contratos. Por que isso é importante, Felipe? Imagine um contrato aí em que o valor dele é 500 mil reais, 1 milhão, 2 mil reais, e o credor pede a extinção dele. O valor da causa, em princípio, será aquele cujo proveito econômico o aproveitará, correto? E se o juiz entender, por outro lado, que, à luz do princípio da conservação, deve ser mantida a contratação, nós temos aí uma sucumbência muito grande, em princípio, porque o credor não teve êxito, não vai ter a procedência do seu pedido de extinção. Então nós temos que analisar essa questão, pessoal, sempre à luz dos interesses de credor e devedor e a utilidade, eu costumo chamar de intensidade da prestação. Se ela é uma prestação que vem sendo paga com atraso, é verdade, mas ainda se mostra útil aos interesses do credor, correto? É claro que ele vai entender que não, mas a gente analisando de uma forma por inteiro, temos que ficar atento a essa questão, certo? Então, seria o artigo 475, uma forma de direito potestativo do credor, de, portanto, buscar a resolução, à luz desses princípios todos que eu comentei com vocês, claro, de forma rápida, mas concentrado no princípio da conservação e da dignidade da pessoa humana, certo? É possível se dizer que não se trata de um direito potestativo, correto? Então, mesmo que a lei traga aí duas opções, resolver ou executar, nós temos que sempre analisar o caso concreto, porque em que pese a autonomia privada e pacta sunt servanda venham com muita força, por outro lado, a boa-fé objetiva e a própria utilidade do contrato, certo? Enquanto a análise de sua função social pode ser decisivo para a manutenção daquele pacto ajustado entre as partes, tá bem? Muito obrigado e nos vemos em seguida no próximo vídeo.